Antes de arrancarmos para o IPv6, convém falarmos um bocadinho, só muito rapidamente, do que é um IP. Um IP, transposto para a nossa vida do dia-a-dia, será mais ou menos como a nossa morada de casa, não é? O IP é um endereço e que identifica uma máquina, um dispositivo, seja ele qual for, numa rede que funcione a nível mundial. Essa versão 4 era composta desta forma que estamos aqui a ver no ecrã. Era composta por 32 bits, o que dá 4 bytes de tamanho, e cada um destes conjuntos de 8 bits era denominado um octeto. Octeto porquê? Porque são 8, e então cada um destes tinha uma determinada função. Imaginemos que estamos a trabalhar com endereços. Então, os endereços têm várias classes e as classes são identificadas precisamente através de uma coisa que se chama a máscara de subrede. Imaginemos que estamos com uma máscara de subrede de classe A. O que é que isto significa? Classe A significa que são redes de grande porte, redes com muitos anfitriões, muita gente, muitos hosts, mas poucas redes. Então eu uso uma classe A e a minha máscara de subrede, o primeiro conjunto de bits do meu endereço tem de estar todo a 1 e os outros têm de estar todo a 0. Se vocês fizerem as contas, o facto de estar aqui todos a 1 significa que estamos com o valor 255. Então dizemos que a máscara de subrede de uma classe A é 255.0.0.0. Já a classe B, que é para redes de médio porte, tem dois conjuntos, 2 octetos, tudo a 1 e 2 octetos, todos a 0. O que vai dar uma máscara de subrede 255.255.0.0. Isto é classe B. Classe C, que é aquela que nós usamos mais em casa, que são os endereços que começam por 192 e vão por aí fora até o 239, nós vamos usar aqui uma classe C que é 3 octetos a 1 e 1 octeto a zeros. E aí vamos ter um 255.255.255.0. E isso vai-nos definir o quê? Muitas redes, porque são 3 octetos para redes, menos hosts, poucos hosts. Então, classe C é indicada para redes pequenas, mas muitas redes. Classe B, redes de médio porte, e classe A, redes de grande porte, mas poucas redes. Então, estamos aqui na presença daquilo que define uma classe. Neste caso, o IP V4 normalmente é compreendido pela máquina em binário, portanto, o conjunto em binário, e é convertido para decimal de acordo com a combinação de binário que aqui está. O IP da nossa rede é aquilo que se chama o IP externo. No caso da maior parte dos utilizadores comuns é variável e atribuído de forma automaticamente pelo ISP, pelos servidores do ISP. E se quisermos um IP estático, temos que pagar essa característica de ser estático à parte, essa reserva desse IP. Então, o formato IPv4 acaba por ser uma sequência de 32 bits, 4 conjuntos de 8 bits, o que permite a criação de até 4.967.967.296 endereços. 4 bilhões. Então, 4 bilhões é um número finito, é um número que, tendo em conta que a maior parte das pessoas hoje em dia tem vários dispositivos ligados à internet, isto começou a ficar escasso. O número de endereços começou a ficar escasso. Então, se começou a ficar escasso, o que é que a IETF, a Internet Task Force, Internet Engineering Task Force, fez? Criou um protocolo para poder converter IPs externos em IPs internos e poder assim
ter mais pessoas ligadas. Esse protocolo chama-se NAT, já vamos falar um bocadinho mais dele aqui à frente, e o NAT serve precisamente para fazer a tradução de IP interno para IP externo e vice-versa. Com essa medida, passa a haver um endereço único na parte externa da rede, mas podemos utilizar os endereços que quisermos na parte interna da rede. Porquê? Porque a rede interna, seja ela composta por um computador ou por 1000 computadores, só vai comunicar com a rede externa, com a internet, através de um endereço. Esse endereço é aquele endereço que o NAT vai gerir as saídas e as entradas dos dados nessas redes. O problema do NAT é que também tem limitações e então o que é que depois veio a acontecer? Os endereços continuaram a esgotar-se e não foi suficiente a questão, o NAT não resolveu por inteiro a questão dos IPs. Então, isto trouxe o quê? Trouxe a que os engenheiros da IETF, da Internet Engineering Task Force, desenvolvessem uma solução que é o IPv6. Portanto, estão a ver o tamanho, a diferença em termos de número de endereços que vai trazer o IPv6. Passamos de um copo d'água para o Rio Tejo, por exemplo. Portanto, é uma diferença esmagadora em termos de endereçamento. Então, a primeira grande diferença do IPv4 para o IPv6 é o formato. Porquê? O IPv4, como já tínhamos dito há pouco, é formado por 32 bits. O IPv6 é formado por 128 bits. O que isso quer dizer é que, enquanto que no IPv4 nós tínhamos 4 bilhões e 300 milhões, mais ou menos, de possibilidades de endereços, no IPv6, com os 128 bits, o número é este. Portanto, nós podemos fazer este número de endereços de IP usando o IPv6. O IPv4, eu tinha aqui uma notazinha no meu bloco de notas, eu vou pôr aí também. O IPv4 é deste tamanho. O que é que eu agora vou mostrar? Vou mostrar as diferenças entre o cabeçalho do IPv4 e do IPv6. Então, o IPv4 tem o cabeçalho, como está aqui do lado esquerdo, com estes campos que eram muitos campos e tornava mais complexo o processo de envio de dados. Então, o IPv6 vem trazer uma simplificação do cabeçalho dos pacotes. E começamos aqui em cima com o version. O que é o version? Tal e qual como no IPv4, é a versão que neste caso é o 6, é a versão do IP. Depois, o Traffic Class é a classe à qual o pacote dos dados que vai ser enviado vai pertencer, e aqui o IP vai definir a prioridade desses dados. E depois começamos a ter aquilo que é o Flow Label, que identifica se os pacotes pertencem todos ao mesmo fluxo de dados ou se vêm de vários fluxos de dados, ou seja, se foram todos enviados no mesmo pedido ou em pedidos separados. O Payload Length informa o tamanho do pacote que é enviado em bytes. O Next Header, que é o próximo cabeçalho que vai atrás deste que está agora a ser recebido. O Up Limit é o número máximo de routers por onde este pacote pode passar, e se ultrapassar esse número de routers, o pacote é descartado, é deitado fora. O Source Address é o endereço de origem do pacote, e o Destination Address é o endereço para onde o pacote tem de ser enviado. Então, simplificação, desaparecem as flags, o Fragment Offset, o Header Checksum, o Time to Live, que é o tempo que o pacote podia viver,
o tipo de serviço, as options e o padding, tudo isso desaparece. E a simplificação é a palavra de ordem no pacote do IPv6. A única coisa que é criada de novo em termos de IPv6 é o Flow Label. O Flow Label, que é então se os pacotes pertencem ou não ao mesmo fluxo de dados. Isso é novo. Depois, aqui os que estão a azul, estes 4, mudaram a posição no IPv6 e o nome, mas significam mais ou menos a mesma coisa dos azuis que estavam por aqui. E os vermelhos desaparecem, mantendo-se apenas os amarelos. Então, esta é a diferença e a semelhança, simultaneamente, entre o IPv4 e o IPv6, o cabeçalho IPv4 e o cabeçalho IPv6. O IPv6 tem também dupla pilha, o que é isto, o dual stack em inglês. Significa que um único dispositivo tem suporte aos dois protocolos, ao IPv4 e ao IPv6. O tunelamento, ou em inglês tunneling, é possível para fazer também no IPv6. A translation, que é a capacidade de fazer com que dispositivos que suportam apenas IPv6 também consigam falar com o IPv4, é a translation. Para resumir aquilo que eu tenho estado a dizer até agora, o IPv4 foi criado em 81, foi criado pela RFC, com a norma RFC 791, e quase não se modificou desde 81 até aos nossos dias. Portanto, manteve-se estável. Foi muito fácil de implementar, escalável, ou seja, cresceu bastante, muito fácil de operar e de trabalhar. Os endereços de IPv4 começaram a escassear e para isso surge o NAT. O NAT faz a tradução entre endereços internos, LAN, e endereços externos, internet. E essa tradução veio atenuar um bocadinho a falta de endereços. Só que o NAT não oferece suporte de segurança à camada de rede, os endereços começam outra vez a escassear e a IETF desenvolve o IPv6. Portanto, aquilo que eu tinha dito até agora. Quais são os novos recursos do IPv6? Novo formato de cabeçalho, acabámos de ver. Extensibilidade, aquele número enorme de endereços extensível àquele número. Configuração de endereços com e sem estado. Espaço de endereço muito grande. Segurança, já vamos falar a seguir da segurança, vou falar só um bocadinho disso. Suporte melhorado para a qualidade do serviço, o Quality of Service, que é o QoS. Novo protocolo para a interação entre os nós, que são vizinhos uns dos outros, e o endereçamento muito, muito eficiente e hierárquico. O endereço IPv6 em binário é isto tudo que aqui está. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos de 16 bits. Nós temos estes conjuntos em binário, são convertidos para hexadecimal e podemos simplificá-los desta forma, que é, imaginemos que temos 4 zeros, podemos converter em apenas um zero. Imaginemos que temos 2 zeros à esquerda de um determinado outro caractere, podemos simplificar apenas para o caractere. Então ter 00D3 ou 0000 é o mesmo que ter D3 0. Este pedaço que aqui está é o mesmo que ter este pedaço assim. Compactação. Compactação é um modo que nós podemos usar para compactar endereços. Então ter FA04 e depois tudo isto, ou ter FA04 2 pontos, 2 pontos, significa que no meio entre o 4 e o 1 apenas havia zeros. Como apenas havia zeros, nós podemos simplificar com o método de 2 pontos duplo, que é estes 2 pontos duplo, significa que aqui no meio só havia zeros. Vamos ver só mais um exemplo. Este endereço todo
como podem ver, tem ali vários conjuntos de zeros. É o mesmo que ter este endereço, 2001 mantém-se, 0db8 pode ser simplificado para db8 porque tiramos o 0 à esquerda. Estes 4 zeros são simplificados para 0. Estes 4 zeros são simplificados para 0. O 130F mantém-se. Estes podem ser simplificados em 2 pontos duplo e aquele mantém-se. Porquê é que só temos um 2 pontos duplo? Porque é uma regra. Foi criada assim. Só podemos fazer um 2 pontos duplo por cada endereço. Os outros só podem ser simplificados para zeros. Está bem? É o mesmo. Podíamos pôr o 2 pontos duplo aqui ou aqui. Por isso é que eu escrevo este endereço destas duas formas. Com os zeros aqui ou com os zeros aqui e os 2 pontos duplos invertidos. Eu fui aqui à linha de comandos do meu computador e usei o comando ipconfig para ver o meu IP das minhas placas de rede, de rede virtuais, etc. E como podem ver, ele tem lá um IPv6 da minha placa e tem o IPv4 e tem a máscara de subrede. Então tudo isto corresponde a um IPv4, corresponde a um IPv6 também. Portanto, não tem qualquer incompatibilidade. O IPv6 propõe-se a criar maior endereçamento, maior range de endereçamento. E propõe-se também trazer a última coisa que eu hoje queria falar aqui no webinar, que é, em termos de segurança, também corrigir a segurança existente no IPv4. Então, o mais importante criado para isso é o IPsec, que é o IP Security, que vai fornecer criptografia a pacotes de dados, funções de criptografia a pacotes de dados. O IPsec também pode ser usado em IPv4, mas se usarmos o NAT, já não podemos usar o IPsec. Portanto, logo aí o IPv4 é limitado em relação ao IPv6. Ele vai fazer o acréscimo da segurança através da autenticação do cabeçalho, também do encapsulamento dos dados e da criptografia, um protocolo que se chama IKE, que é o Internet Key Exchange, que é usado para criptografia. O IPv6 é um avanço extraordinário em termos de segurança e, como a quantidade de endereços é gigantesca, torna praticamente inviável aqueles scans de IPs para encontrar vulnerabilidades de segurança. O IPv6 também traz o ICMP6, que é um controlo de mensagens, um protocolo de controlo de mensagens, que também vai garantir melhor segurança através da verificação do tipo de mensagens, do código que vem junto às mensagens, de uma verificação por checksum se os dados estão todos corretos e também dos dados da própria mensagem. Portanto, vai fazer uma verificação de 4 etapas para garantir a segurança.